Muito bem, estamos de regresso e então para vermos aqui uma aplicação prática. Nós vimos então nos vídeos anteriores alguns métodos associados à classe Graphics, falámos também sobre brushes e neste caso, quando nós queremos utilizar, vamos aqui pegar no exemplo, por exemplo, do Rectangle. Vamos criar aqui uma estrutura do tipo Rectangle. Rec é igual a New Rectangle 50, ou melhor, 50,300,200, ok. E portanto, quando queremos desenhar, nós podemos utilizar dois métodos, neste caso desenhador.drawRectangle e neste caso vamos ter que passar para lá o lápis, que é a nossa pen por excelência, e depois o rec, ok? O resultado já é subejamente conhecido, temos aqui então um retângulo desenhado. Ora, o que acontece é que se eu quiser preencher o retângulo, eu não tenho forma de o fazer dentro deste método, ok? Este método serve apenas para desenhar as linhas de contorno. Não há forma, não há construtor ou assinatura ou overload que me permita definir uma cor de fundo. Para isso tenho que utilizar o Fill Rectangle. Fill Rectangle, ok? E no Fill Rectangle, aí sim eu posso passar um brush ou posso, neste caso, um brush e depois definir o rectangle. Ora, neste caso, nós já vimos então como é que os brushes funcionam. Eu aqui não posso passar um brush qualquer, então eu posso criar um solid brush. Por exemplo, new solid brush e depois, como parâmetro, definir a sua cor, color.red e depois vírgula rec. Ok? Reparem o que vai acontecer, eu vou executar e vou ver que tenho aqui o meu retângulo a vermelho. O que acontece é que não existe a linha da fronteira. Ora, para isso, há que ter em atenção o seguinte, reparem, se desenhar aqui, desenhador.drawRectangle, vou passar os parâmetros, lápis e rec, o que vai acontecer é que se eu executar este código, vou continuar a ver aqui o meu retângulo, e há ali uma ligeira nuance a mostrar um pequeno parço de preto. E eu vou explicar porquê, porque está aqui definido 2. Se eu definir 1, então aí é que não se vê mesmo nada, ok? A questão aqui é exatamente esta. Eu vou aqui definir 5, ou 4, por exemplo, e reparem o que é que acontece. Neste caso, temos aqui já alguma visibilidade do contorno, mas não a visibilidade toda, porque a linha vai-se separar para os dois lados. Porque reparem, se eu implementar esta declaração a seguir ao fill, ela vai ser desenhada por cima. E reparem como a linha é agora bastante mais grossa, independentemente do facto de eu nem sequer ter mexido ali na espessura do lápis, ok? Portanto, quando nós queremos desenhar uma determinada figura e colocar à sua volta o seu próprio contorno, é evidente que nós devemos primeiro preencher a figura e depois por cima desenhar o contorno. É como se tivéssemos acabado de pintar uma figura e depois vamos contornar a sua fronteira, ok? O Fill Rectangle, da mesma forma que existe o Fill Rectangle, existem fills para quase tudo. Neste caso, Fill, ok? Reparem aqui, Fill Region, Fill Rectangles, Fill Rectangle, Polygon, Pie e por aí fora, ok? Portanto, Fill, tudo aquilo que é possível, por exemplo, não existe o Fill Line, uma vez que não é possível preencher com cor uma linha, ok? Só apenas superfícies que possam ser fechadas, ok? Já vimos vários. Há aqui o Fill Pie que nós ainda não vimos, porque também não vimos o desenhador.drawPie. E o drawPie tem aqui muita coisa que ver. Reparem, eu coloco o lápis, depois o rec pode ser o retângulo, depois tenho aqui o Start Angle, e o Start Angle, neste caso, vamos definir aqui 0, e depois vamos colocar o Sweep Angle 90. Reparem o que é que vai acontecer. Ok, vamos lá, e reparem, ele desenha não o arco da circunferência, como vimos nos vídeos iniciais do Draw Arc, mas desenha aqui uma pie, isto é, uma espécie de pedaço de um gráfico de rodelas. É evidente que, como aqui o meu rect não é perfeito, eu se colocar aqui 300, ele vai, obviamente, fazer aqui uma pie como deve ser. Se eu quiser inverter este valor aqui, muito facilmente farei da seguinte forma, utilizando valores negativos, neste caso menos 90, e reparem o que é que acontece, o 0 é sempre a origem do desenho,
e depois 90 para cima, ok? Neste caso, ao invés dos ponteiros do relógio. É evidente que eu posso utilizar, em consonância com isto, o desenhador .fill pie. E neste caso, eu vou utilizar então o new solid brush, color.red, que eu gosto de vermelho. O rect, passamos o rec, depois o start angle será exatamente igual. 0,90, vamos copiar aqui esta implementação e vamos executar. E reparem então, cá está então a minha pie bem definida e portanto com isto nós podemos ver que com algum esforço e alguma implementação é possível utilizar o sistema de GDI Plus, neste caso com os draws da classe Graphics, nós podemos utilizar este sistema para, por exemplo, desenhar gráficos de rodelas, por exemplo, ok? E daí que chamar pie, que vem da palavra portuguesa tarte, não é? E, portanto, vimos desta forma aqui mais alguns exemplos de como utilizar a classe desenhador. Nós não vamos estar a explorar em muito detalhe cada um dos métodos. Há aqui vários, e nós já vimos, de certa forma, uma boa parte deles. Vamos no próximo vídeo, ou a partir do próximo vídeo, começar a falar de outra coisa que é o draw string. E o drawstring está intimamente relacionado com o desenho de texto. E aí vamos ter realmente algumas coisas que explorar, uma vez que nós podemos desenhar texto definindo o tipo de letra, o tamanho, o estilo, o formato, uma série de coisas. E isto é muito importante porque nos vai permitir fazer a ponte entre o GDI Plus e depois a utilização dos mesmos métodos de GDI Plus para os trabalhos de impressão.